Bom dia a todos. A celebração de hoje é pelo 7º dia de falecimento de Edivar Braga e Marli Aparecida Geroto Mota. E as demais intenções que trazemos em nossos corações. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos em assembleia no dia em que Cristo venceu a morte e abriu-nos as portas da eternidade, nós oferecemos ao Pai seu mesmo sacrifício aqui, sobre nossos altares. Para participarmos dignamente dele, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor,
benedicimos-te, adoramos-te, glorificamos-te, graças agimos-tibi, obter magna glória tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigénite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad dexterum Patris, miserere nobis, unium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altíssimos Iesu Christe, tu Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco é Deus, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observaram minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração,
rogo-te, me faças ver a tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transfiguração de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre nós. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir alma e corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, percorrendo os diversos parágrafos deste texto evangélico que acabamos de proclamar, salta aos olhos a palavra medo. Não tenhais medo. Afinal, o que é o medo? O medo é uma componente do ser humano devido à sua limitação. É uma reação instintiva diante de um perigo real ou presumido. A criança tem medo da escuridão. Os adolescentes têm medo do que lhes pode acontecer numa educação refinada. Os jovens têm medo do sexo oposto e muitas vezes se escondem em depressões. Os adultos têm medo da profissão ou da perda da profissão, de uma desgraça em família.
Os mais velhos têm medo das doenças e, finalmente, medo da morte também. O medo nos segue da infância até o túmulo, do nascimento à morte. Este medo pode tomar um caráter enorme. Ele pode se agigantar. Ele pode tornar-se insuportável e levar a vida para um patamar difícil de ser vivida. Pessoas corroídas pelo medo, qualquer que seja a causa, repito, real ou presumidamente real, são pessoas que vivem engessadas, não têm mais grande amor por quase nada, um passeio, uma companhia. Nada lhes dizem. Chegam ao paroxismo. E quantos são aqueles que então devem procurar psiquiatras ou psicanalistas de sucesso duvidoso? Mas nós não estamos aqui a dar uma aula de psicopatologia, que tem a ver Jesus com o medo. Ele também teve medo, mas soube vencê-lo, sobretudo no momento da agonia e da prisão, no Horto das Oliveiras. Sua vida não foi um jardim de rosas. Jesus pode acalmar ou cancelar o medo de uma maneira, melhor, de duas. Primeiro, afastando, cancelando. O segundo, fazendo-nos passar pela tribulação que temíamos, seguros em suas mãos, até chegar do outro lado, mais fortes e corajosos. E existem casos em que o medo pode ser redimensionado. Normalmente ele é grande demais. Ele tem uma dimensão maior do que na realidade ele pode ser. Há pessoas que sofrem com o medo em todas as etapas da sua vida. Nós podemos muitas vezes dizer que isto é falta de fé e de confiança em Deus. A pessoa julga estar sozinha e dever lutar sozinha contra esses moinhos de vento, contra esses medos. Não pensa em Deus, ou então o julga distante, incompreensível, displicente, de qualquer maneira não operante.
Isto recebe o nome de falta de fé. E juntamente com a falta de fé, vem a falta de confiança em Deus. Porque se Deus se cala durante o nosso medo, Ele não é insensível a Ele. Ele nos está invisivelmente procurando. Já descobriu de fato o remédio para Ele. Só espera a nossa confiança e o momento oportuno de intervir, trazendo-nos novamente a paz que se tinha afastado de nossos corações. Fé e confiança em Deus são os dois antídotos para eliminar todo e qualquer medo, ou então deixá-los na justa dimensão sem engrandecê-los e esperar o socorro de Deus, que na hora oportuna não nos falta jamais. Lembremos-nos das palavras de Paulo. Quem nos pode separar do amor de Deus que está escrito, que está nos nossos corações? A angústia, a tribulação, a doença, o naufrágio, as penúrias, as calúnias, até a morte. Já tinha experimentado todas, menos ainda a morte que havia de experimentar. E para arrematar, em tudo somos mais que vencedores de todos esses medos, graças a Deus que em Cristo nos amou. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Há uma irmã gêmea do medo que se chama ansiedade e que nos impede de viver. Peçamos a Deus que sejamos livres de ambas. Rezemos ao Senhor. Existem pessoas cujo medo ou ansiedade paralisou a vida cristã. Possamos ser-lhes sinais de ânimo para que jamais desconfiem de Deus, ainda que desconfiem de tudo neste mundo. Rezemos ao Senhor. Por nós todos que vivemos, ora na paz e na tranquilidade,
ora no medo ou na ansiedade. Que o Senhor não nos deixe jamais titubear na fé e na confiança. Rezemos ao Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, Deus, e para nós vai tornar pão da vida. Sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Espírito militar, setinha nenhum contrito, surgimento de todo desígnio de sacrifício nosso, os prêmios do magno da gente. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas.
Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sucede et Dea gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, Espírito Santo, sejamos contados agora e por toda eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Senhor Deus, conduzi vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria e seu esposo São José, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per morte in tuo mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus, et sanguine tuum ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis, et fac me tui semper inedere mandatis, et te me consequari permittas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim. Fazei uma palavra e serei salvo. De Cristo.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Festa da Nossa Senhora do Carmo da Aclimação. Novena, dia 3 ao dia 12, às 16h30. Tríduo, quinta-feira, dia 13 de julho, às 17h30. Sexta-feira, dia 14, 17h30. Sábado, 15, às 15 horas. Domingo, dia 16, missa festiva às 12 horas. Carreata às 16h30. Missa solene com bispo às 18 horas. O Senhor esteja convosco. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.